Na confeitaria, basicamente, são conhecidos 3 tipos de merengue: o merengue francês, o suíço e o italiano. Cada um deles tem métodos de preparo super diferentes, mas os ingredientes são basicamente os mesmos. Hoje eu te ensino a fazer todos os 3, te falo sobre as usabilidades de cada um e ainda de quebra te ensino a fazer um maravilhoso suspiro da melhor forma, que ele fica super gostoso. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, você curte aqui embaixo, em gostei, e se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda e você continua recebendo as notificações dos meus vídeos, tá bom? Então bora pra receita! Yeah! Para começar qualquer um dos 3 tipos de merengue, é super necessário você saber de 2 coisas muito importantes. A primeira é que todos os utensílios que tiverem contato com o merengue, estou falando de colher, bowl, bacia, qualquer utensílio que tiver contato com o merengue, deve estar super mega limpo, sem nenhum resquício de gordura. Eu digo isso porque gordura é o inimigo número 1 de claras em neve. Então, se você tiver algum tipo de gordura, pode ser que seu merengue desande e a gente não quer isso. Se você tiver alguma dúvida de tipo, eu acho que aqui tem um pouco de gordura, eu acho que sim, você pode passar um pouco de limão e depois você lavar com água e sabão, ou passar um pouco de vinagre também, que resolve. Um pouquinho de ácido sempre resolve qualquer coisa. A segunda coisa muito importante você saber é que o merengue suíço e italiano são pasteurizados, ou seja, eles chegam a uma determinada temperatura e essa temperatura é responsável por matar os micróbios, bactérias, fungos, sei lá. Estilo salmonela, sabe? Não tem perigo nenhum de você comer o merengue suíço e o italiano. Já o francês, ele é cru, então ele não é muito confiável 100% de você comer depois que estiver pronto. Então, de olho no merengue francês, tá bom? O merengue francês eu já fiz aqui várias vezes em várias preparações de bolo. Eu não vou fazer ele aqui porque tem nesse vídeo aqui, que eu vou colocar aqui em cima, que é do bolo pamonha de forno. Tem nesse bolo aqui, então você pode clicar aqui, que lá tem uma receita do merengue francês, que eu sempre gosto de usar para adicionar aos bolos, para o bolo ficar mais fofinho. Mas também dá para usar o merengue francês em suspiro. Eu não gosto muito, eu só uso o mesmo merengue francês para adicionar em bolos e tortas que vão ao forno, mas isso não vem ao caso. Eu sei que você pode e tem a liberdade de fazer o que você quiser com o seu merengue francês, tá bom? O merengue suíço é o que eu mais gosto de fazer, porque ele é o que deixa mais detalhado os detalhes quando você usa um bico pitanga, qualquer outro tipo de bico, ele fica bem detalhadinho e ele é maravilhoso, tem um gosto muito bom. Para fazer ele, você sempre vai usar uma quantidade de claras para 2 de açúcar refinado. Aqui eu estou usando 100 gramas de claras para 200 gramas de açúcar. Mas se você quiser multiplicar, é só você sempre dobrar a quantidade de açúcares para a quantidade de claras que você está usando, tá bom? Você mistura esse açúcar e essas claras em uma panelinha que vai ao fogo e você leva para o fogo em foguinho bem baixo, mas bem baixo mesmo, mexendo super sempre. Super sempre é ótimo. Mexendo sempre até você tocar nas suas claras que estão misturadas com açúcar e você vê que não tem mais nenhum grãozinho de açúcar. Você começa a não sentir os grãos de açúcar, tá bom? Você pode desligar o fogo, já coloca na sua batedeira e bate até ele dobrar, triplicar, quadriplicar de volume e fica maravilhoso. Você pode substituir açúcar refinado pelo açúcar cristal nessa receita, desde que você faça esse merengue em um banho-maria, porque o açúcar cristal, os cristais eles demoram mais a se dissolver do açúcar. Se chegar a uma temperatura muito alta, essas claras elas acabam cozinhando e virando clara de ovo cozida, e não é isso que a gente quer, né? A gente não quer fritar ovo aqui, a gente quer fazer um bom merengue, tá bom? Então sempre use o açúcar refinado levando ao fogo, e se usar o açúcar cristal, você tem que levar ao banho-maria e depois na batedeira.
tá bom? Assim você deixa o seu merengue super seguro. Ele é aquele merengue que você pode colocar em bolo, torta. E o pessoal gosta muito de usar ele pra fazer, sabe, usar o maçarico quando tá pronto? Fica super bonito numa torta de limão. E ele você pode tirar assim da batedeira e comer. Assim, de colherada, porque ele é muito bom pra comer com morango, goiabada, não sei. Use ele pra sua vida, leve esse merengue pra sua vida. Eu sempre uso ele pra cobrir bolos e o pessoal gosta muito. Você pode saborizar ou dar cor a esse merengue desde que vocês usem produtos que não tenham qualquer tipo de gordura, tá bom? Você pode colocar um pouquinho de suco de limão aí também para dar um gostinho de limão. Pode saborizar com extrato ou essência de baunilha. Tudo que você for colocar, lembre-se de olhar direitinho, se não tem gordura, senão isso aqui pode desandar. Eu já tive diversas experiências super ruins com merengue, que eu não quero que vocês tenham. Então, segue essa dica que dá super certo. O merengue italiano, ele é conhecido como marshmallow. Muita gente, vou fazer um bolo com cobertura de marshmallow. Marshmallow é o nosso mesmo merengue italiano. Ele é um pouco diferente do merengue suíço, porque no merengue suíço a gente usa uma quantidade de claras para 2 de açúcar. E no merengue italiano, que a gente está fazendo agora, a gente precisa de uma quantidade de claras para 3 quantidades de açúcar. Leva um pouco mais de açúcar, mas não significa que vai ficar mais doce, tá bom? Para fazer esse merengue, a gente primeiro precisa fazer uma calda de açúcar em ponto de bala mole. Se você tiver um termômetro, é a 118 graus. Mas eu sei que muita gente não tem termômetro, então calma, que eu vou explicar como é que você chega a esse ponto perfeito. A gente vai colocar nosso açúcar, 300 gramas de açúcar que eu estou usando aqui, para 50 ml de água. Vamos colocar em uma panelinha e levar ao fogo. A dica que eu dou é que se você não tiver costume em fazer caldas, você faça em fogo baixo. Sempre o foguinho baixo para você ter o maior controle da sua calda. Enquanto a sua panelinha estiver no fogo, do lado você vai colocar uma baciazinha, um bolzinho, com um pouco de água gelada e umas pedrinhas de gelo. E aí a gente vai começar a testar essa calda. Quando a sua calda tiver fervido por mais ou menos uns 3 minutos, você pega um pouco dessa calda, uma colherzinha, e joga dentro da sua bacinha com água gelada. Deixa um pouco quietinho, coloca a mãozinha lá dentro e vê se essa bolinha que vai formar de calda, se ela consegue se juntar e ficar maleável. Eu vou mostrar direitinho aí no vídeo. E nisso você vai fazendo vários testes, não tem problema. Vai pegando um pouquinho, coloca na bacia, procura, vê se faz uma bolinha e fica maleável. Ela fica um pouquinho dura, mas continua maleável, tá bom? Esse é o ponto de bala mole. Enquanto isso, quando começar a ferver a sua calda, você já liga a sua batedeira com as suas claras, porque elas têm que estar em neve quando essa calda estiver pronta, tá bom? Então você deixa já bater na sua batedeira enquanto você vai testando o ponto aí da sua calda. Sua calda chegou no ponto de bala mole, você tira ela do fogo, liga a sua batedeira novamente e vai jogando em fio assim do ladinho, e a batedeira vai misturando, e você vai vendo que essa calda vai adicionando as claras. Essa calda, gente, está em alta temperatura e vai fazer com que suas claras em neves cozinhem de uma forma muito mais poderosa do que no merengue suíço. Por isso ele acaba sendo o merengue mais estável dos 3, porque essa alta temperatura cozinha as claras muito bem, tá bom? E aí você vai ter que bater essa mistura até você ver que quando você levantar a sua batedeira ele vai estar super durinho e a sua batedeira estiver gelada. Você coloca a mão no seu merengue e você vai ver que ele já está totalmente frio. Esse é o ponto ideal. Ficou frio, você pode desligar, tá bom? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida dessas medidas de merengue suíço e italiano, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo com o maior carinho, tá bom? Gente, não se preocupa que não sei quanto é 100 gramas. Não sei quanto é 100 gramas de clara em neve, não sei como é açúcar refinado. Eu vou deixar todas as medidas em colheres, xícaras, sei lá, no blog que tem aqui no link da descrição. Tem assim, receita completa no blog. Aí você clica e lá no blog tem dizendo tudo bem direitinho sobre as medidas de como você substituir 300 gramas de açúcar por xícara. Se você estiver gostando desse vídeo, você não deixa de curtir e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Não se esquece também de me seguir em todas as redes sociais. No Instagram sempre tô aprontando por lá.
lá no Facebook, eu fico postando as coisas lá, então me segue em todas as redes sociais, tá bom? E não se esquece de curtir esse vídeo maravilhoso, tá bom? Antes de ensinar a fazer o suspiro, eu vou dar algumas dicas pra vocês. Primeira, quando você for usar o merengue suíço, você veja se o seu bolo não é muito amanteigado, se você vê se não tem muita gordura, porque em contato com gordura, o merengue suíço ele desmancha muito fácil. Se o seu bolo for um tipo amanteigado e tal, você pode usar, para você ter mais segurança, o merengue italiano, porque ele tem mais estrutura com tipos de gordura. Então, se ele encostar no bolo, ele não vai sentir tanto impacto assim, tá bom? Mas há uma diferença muito clara entre o merengue suíço e o merengue italiano. O merengue suíço, ele é muito mais detalhado. Você consegue fazer flores mais detalhadas, você consegue fazer detalhes mais detalhados. Detalhes no bolo ficam mais perfeitinhos. No merengue italiano, você consegue fazer, mas ele não é tão detalhado como o merengue suíço. Então você pensa aí quando você for usar direitinho o merengue suíço e o italiano, tá bom? Para fazer o suspiro, você pode fazer tanto do merengue suíço, tanto do merengue italiano, mas tem uma diferença que eu vou ter que contar para vocês. O merengue suíço, quando você coloca o açúcar diretamente nas claras, ele não cresce muito, ele não ganha tanto ar quanto o merengue italiano. Por isso que acontece, quando você faz o suspiro de merengue suíço, o suspiro ele fica um pouquinho mais pesado. Você pode fazer o mesmo tamanho dos merengues e o suspiro ele fica mais pesado, fica crocante também, fica gostoso também, mas ele fica um pouquinho mais maçudinho. Eu prefiro fazer o suspiro com merengue italiano, porque ele deixa muito aquela casquinha do suspiro, fica muito mais crocante e fica bem leve mesmo. Você vai me dizer, Douglas, eu posso fazer o suspiro com merengue francês, o que eu já ensinei aqui no bolo, aqui de cima? Pode, mas a diferença do merengue suíço, francês e italiano é que o francês ele tem bem menos estrutura. O merengue francês ele tem bem menos estabilidade do que os outros merengues. E o que acontece? Quando você deixa ele paradinho, você faz um bico de merengue francês e deixa ele paradinho, acontece que ele começa a sorar, sabe? Sai aquela aguinha. E aí quando você leva pro forno, ele acaba desmanchando, porque para fazer o suspiro tem que ser no forno mais baixo possível, entendeu? Então, por isso que eu prefiro fazer o suspiro de merengue italiano, tá bom? Para fazer o suspiro, você vai precisar de uma forma bem grande para você colocar os seus biquinhos, os seus suspiros. Você pode fazer com um saco de açúcar, você pode cortar a pontinha do saco de açúcar, coloca o seu merengue dentro, qualquer merengue que você preferir usar, vai fazendo as pontinhas, os biquinhos em uma forma. E essa forma, gente, é ideal que ela esteja com papel manteiga. Eu usei aqui manteiga e farinha de trigo. Deixa um resquício no merengue de farinha de trigo, que é normal, né? Mas eu até prefiro usar porque o papel manteiga ele nem sempre é tão seguro assim quanto todo mundo fala. Ah, papel manteiga é melhor. Eu não acho. Eu prefiro muitas vezes usar em meus bolos manteiga e farinha de trigo, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai colocar o seu forno no mínimo mais baixo, e você vai colocar uma colher de pau na porta do seu forno, vai ficar entreaberta, vai sair um pouco já do seu forno. Isso se o seu forno não for tão baixo. O meu não é tão baixo assim, e acredito que o seu também não seja. Não sei que você use um forno elétrico e tal, mas... Então, coloca os seus suspiros lá dentro, coloca o seu forno no mínimo, coloca uma colher de pau na porta do seu forno e deixa lá os seus suspiros por mais ou menos 30 minutos. Dá mais ou menos 30 minutos, vai estar pronto, tá bom? E aí vocês vão ter maravilhosos suspiros, merengues, o que você achar de melhor, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, você deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com aquela fulana que quer fazer um bolo de aniversário e não tem uma receita fácil de cobertura. Tá aí várias receitas de cobertura maravilhosas para você nunca errar, tá bom? Então, um beijo, eu espero muito que vocês tenham gostado e até semana que vem com um vídeo novo. Tchau! Yeah!